Eduardo chegou em casa mais cedo naquela noite, algo que não acontecia havia meses. Assim que abriu a porta da sala principal, algo quebrou completamente a lógica do dia dele. Eduardo deu 2 passos para dentro e parou. A pasta escorregou dos dedos e caiu no chão de madeira com um som seco, alto demais para uma casa que costumava ser silenciosa àquela hora. No centro da sala, sobre o grande tapete persa que ele tinha mandado trazer de fora do país, 2 crianças dançavam. Não era uma dança ensaiada, não era nada organizado. Era uma mistura de pulos, giros tortos, risadas altas e passos errados, do tipo que só crianças fazem quando estão simplesmente felizes. A menina de vestido claro rodopiava de braços abertos, o cabelo loiro balançando de um lado para o outro. O menino, com um macacão jeans simples, tentava imitar os movimentos dela, errando quase tudo e rindo ainda mais quando caía sentado no tapete. No sofá, alguns metros atrás, Clara, a faxineira, tocava violão. Eduardo piscou algumas vezes, como se estivesse cansado demais e aquilo fosse fruto da imaginação. Mas não era. O som era real. As risadas eram reais. O violão, apoiado no colo dela, soltava uma melodia suave, delicada, completamente fora do padrão rígido daquela casa onde tudo seguia horários, regras e silêncio. Clara ainda vestia o uniforme preto e branco. O avental estava um pouco torto, o cabelo preso num coque simples, mas os dedos dela se moviam com segurança pelas cordas, como alguém que tocava não por obrigação, mas por prazer. Havia um sorriso discreto no rosto dela, desses que surgem sem perceber, quando a pessoa está totalmente presente no momento. Mais ao fundo, encostado perto da estante de madeira escura, Renato, o motorista e homem de confiança de Eduardo, observava a cena em silêncio. Os braços cruzados, a postura relaxada, o olhar atento. Não parecia surpreso, pelo contrário, parecia alguém assistindo a algo que já vinha acontecendo há algum tempo. Eduardo sentiu um incômodo subir pelo peito. Aquela era a casa dele, cada metro quadrado, cada móvel, cada regra. Ele tinha saído de manhã cedo, deixando tudo exatamente como sempre. Silêncio, ordem, funcionários fazendo suas tarefas sem cruzar limites. E agora voltava para encontrar aquilo. 2 crianças dançando no meio da sala, a faxineira tocando violão no sofá, seu motorista assistindo como se fosse a coisa mais normal do mundo. O barulho da pasta no chão finalmente quebrou o encanto. A menina loira parou no mesmo instante. Os olhos se arregalaram e então se iluminaram. "Papai!" ela gritou, correndo na direção dele com os braços abertos. "Você chegou?" Eduardo se abaixou quase por reflexo e a recebeu no colo. O impacto leve do corpinho dela contra o peito fez algo apertar por dentro. Helena se agarrou ao pescoço dele como se tivesse esperado aquele momento o dia inteiro. No meio da sala, o menino ficou imóvel. As mãos pequenas se juntaram na frente do corpo, os ombros encolhidos, os olhos castanhos agora cheios de medo. Não era o olhar de uma criança levada que foi pega fazendo algo errado. Era o olhar de quem já aprendeu cedo demais a ter medo de incomodar. No sofá, Clara largou o violão num movimento apressado e se levantou imediatamente. O rosto ficou vermelho, os olhos arregalados, as mãos tremendo enquanto tentava ajeitar o uniforme. "Senhor Eduardo, eu não esperava que o senhor voltasse tão cedo. Desculpe, eu só estava..." Eduardo levantou a mão. "Não precisa", disse, com a voz mais firme do que pretendia. "Só... espera um pouco." Ele não queria desculpas. Não ainda. Precisava entender. Helena apertou o rosto contra o pescoço dele e sussurrou, como se estivesse contando um segredo. "Pai, o Lucas é meu amigo. Ele veio brincar comigo hoje porque eu estava sozinha de novo. Sozinha de novo." As palavras bateram como um soco. Eduardo fechou os olhos por um segundo,
Sabia exatamente do que a filha estava falando. Aquela casa era enorme, luxuosa, segura e vazia. Ele passava 14 horas por dia trabalhando, tentando manter tudo funcionando depois que a mãe de Helena tinha ido embora sem olhar para trás. Uma carta curta, fria, dizendo que não tinha nascido para ser mãe. A guarda ficou com ele. A responsabilidade também. Ele abriu os olhos e olhou de novo para o menino parado no meio da sala. Lucas não devia ter mais que 6 anos, a mesma idade de Helena. O macacão jeans era gasto, mas limpo. A camiseta simples contrastava com o vestido importado da filha dele. Duas realidades completamente diferentes, que minutos antes dançavam juntas sem se importar com isso. Algo estranho se mexeu no peito de Eduardo. Clara deu um passo à frente. A voz saiu baixa. Senhor, o Lucas é meu filho. Eu não tinha com quem deixar ele hoje. A pessoa que cuida dele ficou doente. E eu não podia faltar, porque o senhor pediu para eu preparar a casa para o jantar de amanhã. Eu prometi que ele ficaria quieto no quarto dos fundos, mas... A Helena ouviu a gente. Pediu para brincar com ele. A voz falhou. As lágrimas se formaram sem que ela conseguisse impedir. Renato se aproximou e colocou a mão no ombro dela. Patrão, a Clara é uma excelente funcionária. Nunca deu problema aqui. Isso não vai se repetir. Mas Eduardo quase não ouviu. O que ocupava a cabeça dele era outra coisa. Clara trabalhava ali havia quase 1 ano. Limpava a casa, preparava refeições, cuidava dos detalhes que faziam aquela mansão funcionar, e ele nunca tinha perguntado nada sobre a vida dela. Nunca tinha perguntado se tinha filhos, se precisava de ajuda, se estava tudo bem. Helena se soltou do colo dele, correu até Lucas e segurou a mão do menino com força. Papai, ele não pode ir embora. Ele é meu melhor amigo. A gente estava dançando, a Clara toca violão bonito e ele conta histórias engraçadas. Eu não quero ficar sozinha de novo. Eduardo olhou para a filha, depois para o menino, depois para Clara, que parecia se preparar para ouvir a pior decisão da vida dela. E pela primeira vez em muito tempo, Eduardo percebeu que aquela não era apenas uma cena inesperada. Era o começo de algo que ele ainda não conseguia nomear. Eduardo permaneceu em silêncio por alguns segundos, que pareceram longos demais para todos na sala. Helena ainda segurava a mão de Lucas, como se tivesse medo de que alguém viesse arrancá-lo dali a qualquer momento. O menino não se mexia, apenas olhava, alternando o olhar entre a mãe e o homem alto de terno caro que agora representava, para ele, um grande ponto de interrogação. Clara limpou as lágrimas com as costas da mão, tentando se recompor. Lucas, vem aqui, disse num tom cuidadoso. A gente vai embora agora. Não vamos mais incomodar o Sr. Eduardo. Ela deu 2 passos na direção do filho, mas antes que ele se movesse, Eduardo falou. Espera! A palavra saiu firme, mas sem dureza. Ainda assim, o efeito foi imediato. Todos pararam. Eduardo não tinha um plano. Não tinha decidido nada. Só sentia que se deixasse aquela cena acabar daquele jeito, algo dentro dele se fecharia de novo. E talvez nunca mais abrisse. Há quanto tempo você trabalha aqui, Clara? Perguntou. Ela piscou, confusa. 10 meses, senhor. Eduardo assentiu lentamente. E nesses 10 meses, eu alguma vez perguntei sobre a sua vida? Sobre a sua família? Clara abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Apenas balançou a cabeça de leve, em negação. Aquilo pesou mais do que ele esperava. Eduardo sempre acreditou que distância profissional era sinônimo de respeito. Pagava bem, exigia eficiência, mantinha tudo funcionando como uma engrenagem perfeita. Mas naquele momento, percebeu que tinha transformado pessoas em funções. E Clara não era uma função. Era uma mulher, uma mãe, alguém que sustentava uma criança sozinha. Ele olhou para Lucas. Onde está o pai dele?
O corpo de Clara enrijeceu. Os olhos desceram para o chão. Ele foi embora quando eu estava grávida de 4 meses. Respondeu quase num sussurro. Nunca mais voltou. Eduardo sentiu o ar faltar por um instante. A história era diferente, mas a solidão era a mesma. Ele também sabia o que era criar um filho sozinho. Sabia o peso, o medo constante de errar, a culpa silenciosa de não estar presente o suficiente. Helena apertou ainda mais a mão de Lucas. Pai, ele pode ficar para o jantar? Pediu, com a voz pequena. Eu prometo que como todos os legumes. Normalmente, Eduardo teria respondido sem hesitar. Não. Havia regras naquela casa, limites, fronteiras claras entre funcionários e família. Mas nada naquela sala parecia normal naquele momento. Ele olhou para o rosto da filha. Não havia manha ali. Havia esperança, uma alegria que ele não via fazia tempo. Olhou para Lucas, que agora o encarava com um medo contido, como se estivesse pronto para ouvir um não, que já tinha ouvido muitas vezes na vida. Olhou para Clara, tentando manter a postura, mas claramente à beira de desmoronar. Quanto você ganha por mês? Perguntou de repente. Clara se assustou. 2.000 reais, senhor. Eduardo fez as contas rápido. Aluguel, transporte, comida, escola, um filho pequeno. Era impossível. A partir de amanhã você vai ganhar 4.000, disse sem elevar a voz. Os olhos de Clara se arregalaram. Senhor, eu não posso aceitar isso. Eu não fiz nada para... Fez, sim, interrompeu. Você faz muito mais do que deveria, e eu demorei tempo demais para perceber. Ele se virou para Lucas. Você gosta de futebol? O menino engoliu em seco. Um pouquinho, senhor. Helena tem uma bola no jardim que quase nunca usa, Eduardo disse. Acho que vocês dois podem brincar um pouco antes do jantar. Por um segundo, ninguém reagiu. Então Helena gritou, Sério, pai? E sem esperar resposta, puxou Lucas pela mão em direção à porta dos fundos. O menino olhou para a mãe uma última vez, pedindo permissão com os olhos. Clara assentiu, ainda em choque. E os dois desapareceram pelo corredor, as risadas ecoando poucos segundos depois. O silêncio voltou a ocupar a sala. Clara ficou parada, as mãos cruzadas à frente do corpo. As lágrimas escorriam agora sem controle. Eduardo se aproximou devagar. Você não vai perder o emprego, disse. E não precisa agradecer. Eu deveria ter feito isso antes. Ela tentou falar, mas a voz falhou. O senhor não sabe o que isso significa para mim, conseguiu dizer entre soluços. O aluguel atrasou 2 vezes. A escola do Lucas está cobrando. Eu não sabia mais o que fazer. Renato colocou a mão nas costas dela, em apoio. Você tem onde morar? Eduardo perguntou. Alugo um quarto numa pensão, respondeu. O dono quer aumentar o valor. Eduardo pensou por apenas alguns segundos. A casa dos fundos da propriedade está vazia há anos, disse. Vocês podem morar lá, sem aluguel. Clara ficou pálida. Não, isso é demais, senhor. Não é, respondeu ele. É o mínimo. Ela o encarou com uma mistura de gratidão e incredulidade. Havia algo mais ali também. Algo que Eduardo ainda não conseguia definir. Sofia precisa de companhia, completou. E Lucas parece um bom menino, Renato pigarreou. Posso ajudar a arrumar a casa no fim de semana, patrão. Eduardo assentiu. Quando ele se virou para sair, Clara segurou o braço dele de leve. O senhor mudou a minha vida hoje, disse, e a do meu filho. Eduardo encontrou os olhos verdes dela pela primeira vez, de verdade. Você não precisa trabalhar mais do que já trabalha, respondeu. Só precisa ser feliz e cuidar bem do Lucas. Ela sorriu em meio às lágrimas. Eduardo caminhou até a janela e olhou para o jardim.
Helena e Lucas corriam atrás da bola, rindo alto, como se conhecessem há anos. E pela primeira vez em muito tempo, Eduardo sentiu algo dentro dele se aquietar. Algo tinha começado naquela noite. E ele ainda não fazia ideia do quanto sua vida estava prestes a mudar. Os dias seguintes passaram diferentes, mesmo sem ninguém dizer isso em voz alta. Eduardo percebeu logo na primeira manhã. A casa acordou antes do habitual. Havia passos leves no corredor, risadas abafadas vindas do quintal e um som que ele não ouvia havia anos. Conversa espontânea. Não aquela troca objetiva de ordens e respostas curtas entre funcionários, mas vozes misturadas, sem pressa. Ele desceu as escadas ainda de pijama e encontrou Helena sentada à mesa da cozinha com Lucas. Os dois desenhavam num caderno, inclinados um sobre o outro, discutindo baixinho sobre qual cor usar. Clara estava perto do fogão, preparando o café. Não parecia apressada nem tensa, parecia tranquila. "Bom dia", Eduardo disse, quase sem perceber o próprio tom. "Bom dia, pai", Helena respondeu, animada. "O Lucas dormiu na casa nova hoje." Eduardo assentiu, como se aquilo já fosse normal. "Dormiu bem?" perguntou ao menino. Lucas abriu um sorriso tímido. "Dormi sim, senhor. A casa é grande. E tem um quarto só para mim." Eduardo sentiu um aperto estranho no peito. Nunca tinha pensado em como um quarto podia ser um luxo. "Bem, fico feliz", respondeu apenas. Clara se virou. "Eu preparei café fresco. Se o senhor quiser..." "Quero sim", respondeu, sentando-se à mesa. Aquilo era novo. Eduardo raramente tomava café em casa. Normalmente saía cedo, comia qualquer coisa no caminho ou no escritório. Mas naquela manhã, ficou ali. Observou Helena contar uma história animada sobre a noite anterior. Lucas completando as frases, ainda meio contido, mas claramente feliz. Ele percebeu que a filha estava diferente, mais falante, mais leve. Não havia aquela ansiedade silenciosa que ela costumava carregar. Nos dias que se seguiram, a rotina se ajustou sozinha. Helena passou a acordar animada para ir à escola. Lucas começou a ir junto, já que Eduardo decidiu matriculá-lo na mesma instituição. Clara tentou recusar, disse que era caro demais, que não precisava. Eduardo não discutiu, apenas fez. "Educação não é gasto", disse. "É investimento." Ela aceitou, com os olhos marejados. Eduardo começou a chegar mais cedo em casa. Não porque alguém pediu, mas porque queria. Descobriu que gostava de jantar à mesa com as crianças. Gostava de ouvir Lucas contar histórias do dia, mesmo tropeçando nas palavras. Gostava de ver Helena ensinar o amigo a ler algumas palavras. Clara, por sua vez, parecia mais leve a cada dia, cantava enquanto limpava. Cozinhava com cuidado. Às vezes, Eduardo a pegava distraída, observando as crianças brincarem com um sorriso orgulhoso no rosto. Ele começou a reparar em coisas que antes passavam despercebidas. O jeito como ela prendia o cabelo quando ia cozinhar. A paciência ao explicar algo para Lucas. A firmeza gentil quando precisava impor limites. Uma noite, Eduardo chegou mais tarde do que o habitual e encontrou a luz da cozinha ainda acesa. Clara estava sentada à mesa, ajudando Lucas com o dever de casa. Helena dormia no sofá, abraçada a um travesseiro. "Desculpa, eu já ia colocar a Helena na cama", Clara disse, levantando-se. "Deixa", respondeu ele. "Eu cuido disso." Ele pegou a filha no colo e sentiu o peso leve do corpo adormecido. Levou-a até o quarto e a cobriu com cuidado, como não fazia havia muito tempo. Quando voltou à cozinha, Clara ainda estava ali, guardando os cadernos. "Obrigada por tudo", ela disse sem encará-lo diretamente. "Eu sei que isso mudou nossa vida, mas não quero que o senhor pense que estamos abusando da sua boa vontade." Eduardo respirou fundo.
Eu não estou ajudando por pena, respondeu. Estou fazendo o que deveria ter feito desde o começo. Ela o olhou então. Houve um silêncio estranho, denso, mas confortável. O Lucas nunca teve uma figura paterna. Clara disse baixinho. Ele ainda tem medo de incomodar. Eduardo assentiu. Eu sei como é, respondeu. A Helena também aprendeu cedo demais a se virar sozinha. Clara sorriu de leve. Talvez agora eles possam ser só crianças. Eduardo concordou. Naquela noite, ele foi para o quarto pensando em algo que não pensava fazia anos. Futuro. Não em termos de negócios ou investimentos, mas em termos de presença, de estar ali, de participar. E sem perceber, algo começava a se transformar dentro dele. Algo que não tinha volta. Os primeiros sinais de que aquela mudança não passaria despercebida vieram de forma sutil. Eduardo começou a perceber olhares diferentes quando chegava ao escritório mais cedo do que o habitual. Comentários atravessados em reuniões. Pausas estranhas quando ele mencionava que precisava sair no horário para buscar Helena na escola. Nada explícito, nada direto, mas suficiente para mostrar que aquela versão dele não combinava com a imagem que o mercado tinha construído. Um dos sócios mais antigos foi o primeiro a falar abertamente. Você anda diferente, disse, apoiando os cotovelos na mesa de vidro da sala de reuniões. Menos disponível, menos focado. Eduardo manteve o olhar firme. Estou focado no que importa, o homem riu de leve. Família, certo? Cuidado para não misturar as coisas. Emoção demais costuma custar caro. Eduardo não respondeu. Não porque não tivesse argumentos, mas porque pela primeira vez não sentiu necessidade de se justificar. Em casa, Clara também começou a sentir o impacto. Algumas funcionárias comentavam em voz baixa quando ela passava. Outras faziam perguntas demais, disfarçadas de curiosidade inocente. Clara tentava manter a postura, mas não era fácil. Sabia como histórias assim costumavam ser interpretadas. Numa tarde, enquanto organizava a despensa, ela encontrou Renato no corredor. Está tudo bem? Ele perguntou. Clara hesitou antes de responder. Às vezes eu fico com medo, confessou. Medo de que pensem coisas erradas. Medo de prejudicar o senhor Eduardo. Renato assentiu lentamente. As pessoas sempre falam, disse, mas nem sempre têm razão. Naquela noite, Clara quase não apareceu para o jantar. Disse que precisava terminar algumas coisas. Eduardo percebeu. Esperou as crianças dormirem e a encontrou no quintal, sentada num banco de madeira, olhando para o chão. Aconteceu alguma coisa? Perguntou. Ela respirou fundo antes de responder. Eu não quero ser um problema, disse. Nem para o senhor, nem para a Helena. Eduardo sentou ao lado dela. Você não é um problema, afirmou. Você é parte da solução que eu nem sabia que precisava. Clara olhou para ele surpresa. As pessoas comentam, continuou ele, no trabalho. Aqui também. Mas isso diz mais sobre elas do que sobre você. Ela engoliu em seco. Eu só tenho medo de perder tudo de novo, confessou. Quando a gente já perdeu muito, aprende a se proteger. Eduardo sentiu aquelas palavras como um espelho. Eu também, disse. Passei anos me protegendo e acabei me isolando. Houve um silêncio confortável entre eles. Clara, ele disse depois de alguns segundos, se em algum momento você se sentir desconfortável, me diga. Eu não quero que você fique aqui por medo ou obrigação. Ela assentiu, emocionada. Obrigada por me tratar como gente, respondeu. Nem todo mundo faz isso. Eduardo voltou para o quarto naquela noite com uma certeza incômoda. Ele não estava apenas mudando a vida de Clara e Lucas. Estava mexendo em estruturas que muita gente preferia manter intactas. E isso teria um preço. Mas pela primeira vez, ele sentia que estava disposto a pagar.
A pressão deixou de ser sutil mais rápido do que Eduardo imaginava. Na semana seguinte, um convite importante chegou ao e-mail dele. Um jantar com investidores estrangeiros, daqueles em que tudo era observado. Postura, discurso, imagem pessoal. No final da mensagem, uma frase curta chamou a atenção. Traje formal. Acompanhantes são bem-vindos. Eduardo leu aquilo mais de uma vez. Em outro tempo, teria convidado alguém apenas para cumprir protocolo. Ou teria ido sozinho, como fazia quase sempre. Mas agora, ao fechar o notebook, a primeira pessoa que lhe veio à cabeça não foi uma executiva elegante, foi Clara. A ideia o fez travar. Naquela noite, Helena percebeu que o pai estava distante durante o jantar. "Pai, você está bravo?" perguntou de repente. Eduardo ergueu o olhar. "Não, filha. Por quê?" "Porque você está quieto," ela respondeu. "Você fica assim quando está pensando em coisas difíceis." Ele sorriu de leve. Era assustador como a filha o conhecia bem. "Posso te fazer uma pergunta?" Helena continuou. "Claro! Você gosta da Clara?" O talher parou no ar. Lucas olhou de um para o outro, curioso, mas ficou em silêncio. Eduardo respirou fundo. "Gosto," respondeu com sinceridade. "Ela é uma pessoa muito boa." Helena assentiu, satisfeita. "Eu gosto também." Ela deixa a casa feliz. A simplicidade da resposta desmontou algo dentro dele. Mais tarde, depois que as crianças dormiram, Eduardo chamou Clara para conversar na sala. Ela apareceu com as mãos ainda um pouco sujas de farinha, claramente no meio de alguma coisa. "Desculpa te incomodar," ele disse, "mas eu precisava falar com você." Ela assentiu, um pouco tensa. "Aconteceu alguma coisa?" "Fui convidado para um jantar importante," explicou. "E pensei em te convidar." O silêncio que se seguiu foi pesado. Clara arregalou os olhos. "Senhor Eduardo, isso não é uma boa ideia." "Por quê?" "As pessoas vão falar," ela respondeu. "Já falam. Isso só vai piorar." Eduardo assentiu. "Eu sei. Então por que fazer isso?" Ela perguntou quase num sussurro. Ele demorou a responder. "Porque eu estou cansado de viver uma vida que não parece minha," disse por fim. "E porque eu não quero mais fingir que as pessoas importantes para mim não existem." Clara sentiu o coração disparar. "Eu não quero te prejudicar." "Você não me prejudica," ele respondeu. "Você me lembra do que importa." Ela abaixou o olhar, visivelmente emocionada. "Eu preciso pensar," disse. "Claro," Eduardo respondeu. "Seja qual for a sua decisão, eu vou respeitar." Na manhã seguinte, Clara encontrou Helena no jardim. "Você vai sair com o meu pai?" A menina perguntou, sem rodeios. Clara corou. "Talvez." Helena sorriu. "Eu acho que você devia ir. Meu pai fica melhor quando você está por perto." À noite, Clara bateu na porta do escritório de Eduardo. "Eu vou," disse, com a voz firme apesar do nervosismo. "Mas não como sua funcionária. Como alguém que está tentando ser corajosa." Eduardo sorriu, aliviado. "É tudo o que eu posso pedir." No dia do jantar, Clara apareceu usando um vestido simples. Não era caro, não era chamativo, mas realçava quem ela era. Eduardo a viu descer as escadas e, por um instante, esqueceu completamente do mundo lá fora. Quando entraram no salão, os olhares vieram. Cochichos, avaliações rápidas. Eduardo não soltou a mão dela. Alguns se aproximaram, cumprimentos frios, sorrisos forçados. "Quem é a sua acompanhante?" Alguém perguntou. Eduardo respondeu sem hesitar. "Clara. Alguém muito importante para mim." Naquele momento ele soube. Não importava o que perderia depois daquela noite. Ele tinha acabado de escolher quem queria ser, e essa escolha não tinha volta. A repercussão do jantar veio mais rápido do que Eduardo esperava.
Na manhã seguinte, antes mesmo de chegar ao escritório, o celular dele já vibrava sem parar. Mensagens curtas, educadas demais para serem inocentes. Precisamos conversar. Ontem foi inesperado. Espero que saiba o impacto disso. Eduardo desligou o telefone e ficou alguns segundos parado dentro do carro, olhando para a fachada do prédio da empresa. Em outros tempos, aquilo o teria deixado ansioso. Agora sentia algo diferente, um peso, sim, mas também uma estranha sensação de coerência. Ele entrou na empresa e logo no primeiro andar percebeu os olhares, funcionários cochichando, pausas repentinas nas conversas. Não era hostilidade aberta, mas curiosidade misturada com julgamento. No meio da manhã, a assistente entrou na sala dele. O conselho pediu uma reunião extraordinária, disse cuidadosa. Hoje, às 3. Eduardo assentiu. Obrigado. Enquanto isso, na casa, Clara também sentia os efeitos. A vizinha, que antes a cumprimentava com um sorriso, agora mal respondia. O entregador demorou mais do que o normal e fez perguntas demais. Até no mercado, percebeu olhares que não existiam antes. Ela voltou para casa com as sacolas na mão e o coração apertado. Lucas estava sentado no chão da sala, montando um quebra-cabeça. Helena ajudava, concentrada. Mãe, você foi num jantar chique ontem, né? Lucas perguntou, sem levantar a cabeça. Clara travou. Quem te disse isso? A moça da escola, respondeu Helena. Ela falou que você apareceu numa foto com o meu pai. O chão pareceu sumir sob os pés dela. Foto? Clara perguntou, tentando manter a calma. Sim, Helena disse inocente. Você estava bonita. Clara forçou um sorriso e foi para a cozinha. Encostou na pia, respirando fundo. Ela sabia que aquilo ia acontecer. Sabia que o mundo de Eduardo não perdoava desvios do roteiro. À tarde, Eduardo chegou mais cedo do que o normal. Aconteceu alguma coisa? Clara perguntou assim que o viu. O conselho não gostou. Ele respondeu, direto. Acham que mistura demais a imagem pessoal com a profissional. E você? Ela perguntou com receio da resposta. Eduardo se aproximou devagar. Eu disse que não estou pedindo autorização para gostar de alguém. Clara sentiu o peito apertar. Eduardo, isso pode te custar muito. Eu sei. Então por que você parece tão calmo? Ele pensou antes de responder. Porque pela primeira vez não estou mentindo para mim mesmo. O silêncio entre eles era denso. Eu não quero ser o motivo de você perder tudo, Clara disse, a voz falhando. Você não é o motivo. Ele respondeu. Você é a consequência de eu ter acordado. Ela desviou o olhar, tentando conter as lágrimas. Eu passei a vida inteira tentando não incomodar ninguém, confessou. Tentando ser pequena para caber nos lugares. E agora parece que todo mundo está me olhando. Eduardo segurou as mãos dela com cuidado. Eu não posso prometer que vai ser fácil, disse. Mas posso prometer que você não vai passar por isso sozinha. Naquela noite, Clara demorou a dormir. Pensou no passado, nas vezes em que aceitou menos do que merecia só para sobreviver. Pensou nos filhos, pensou no risco, pensou no conforto que finalmente tinha encontrado. E no medo de perdê-lo. Do outro lado da casa, Eduardo também estava acordado. O telefone tocou de novo. Uma mensagem curta de um dos sócios mais antigos. Você precisa decidir o que é prioridade. Eduardo desligou a tela. Ele já tinha decidido. Só ainda não sabia o preço exato. E o preço estava prestes a ser cobrado. O confronto veio 2 dias depois, de forma direta e sem aviso. Clara estava ajudando Lucas com a lição de casa, quando ouviu a campainha. O som ecoou pela casa como um presságio. Ela limpou as mãos no avental. Respirou fundo e foi até a porta. Do outro lado estava uma mulher elegante, postura rígida, olhar afiado. Usava roupas discretas, mas claramente caras.
Ao lado dela, um homem mais velho, de expressão fria. Clara? A mulher perguntou sem sorrir. Sou eu. Meu nome é Renata. Eu faço parte do conselho da empresa do Eduardo. Esse é Mauro, diretor financeiro. Precisamos conversar. Clara sentiu o estômago gelar. Aqui? Perguntou. Se não for incômodo, respondeu Renata, já dando um passo à frente, como quem não costuma ouvir negativas. Clara abriu espaço. Lucas e Helena observavam da sala, atentos demais para crianças. Vão para o quarto um pouquinho, ela disse, tentando soar firme. Assim que ficaram sozinhos, Renata foi direta. Vou ser objetiva. A sua presença tem causado instabilidade. Clara piscou, confusa. Instabilidade? Investidores, parceiros, pessoas que confiam na imagem da empresa, continuou a mulher. Eduardo construiu uma reputação sólida, discreta, controlada, e isso... Ela fez um gesto vago com a mão. Foge completamente do esperado. Mauro cruzou os braços. Não estamos aqui para julgar sentimentos, disse, mas para evitar prejuízos. Clara sentiu o rosto queimar. Então vocês vieram me pedir o quê, exatamente? Renata sustentou o olhar. Que você se afaste. O silêncio caiu pesado. Desculpa, Clara disse incrédula. Você entrou na minha casa para me pedir isso? Estamos tentando proteger algo muito maior do que você imagina. Renata respondeu, sem emoção. Maior do que meus filhos? Clara rebateu, a voz tremendo. Maior do que a minha dignidade? Isso não é pessoal, disse Mauro. Clara riu, sem humor. Claro que é pessoal. Só não é pessoal para vocês. Ela respirou fundo, sentindo o nó na garganta. Eu não pedi nada disso, continuou. Não pedi para ser vista. Não pedi para estar no meio de nada. Só fiz meu trabalho. Só cuidei. Só existi. Renata inclinou levemente a cabeça. Às vezes, existir no lugar errado já é um problema. Antes que Clara respondesse, a porta se abriu. Eduardo entrou. O olhar dele percorreu a cena em segundos e se fixou nos dois visitantes. O que vocês estão fazendo aqui? Antecipando uma conversa que você está evitando, respondeu Renata. Eduardo se aproximou de Clara instintivamente, posicionando-se ao lado dela. Vocês não têm o direito de vir até a casa dela. Temos o dever de proteger a empresa, Mauro disse. Eduardo soltou uma risada curta. Vocês cruzaram uma linha. Renata suspirou. Eduardo, isso pode acabar muito mal. A imagem... Chega, ele interrompeu. Vocês falam de imagem como se fosse mais importante do que pessoas reais. Ele olhou para Clara. Você está bem? Ela assentiu, mas os olhos denunciavam tudo. Eduardo voltou-se para o conselho. Se alguém vai se afastar, não será ela. Pense bem, Renata alertou. Você pode perder tudo o que construiu. Eduardo não hesitou. Se tudo o que eu construí exige que eu humilhe alguém para continuar de pé, então talvez não mereça continuar existindo desse jeito. O silêncio foi absoluto. Mauro desviou o olhar primeiro. Renata fechou a bolsa com força. Essa decisão terá consequências. Eu sei, Eduardo respondeu, e assumo todas. Os dois saíram sem dizer mais nada. Clara sentou no sofá, as pernas fracas demais para sustentá-la. Eu sinto muito, ela disse, a voz quebrada. Nunca quis causar isso. Eduardo ajoelhou-se à frente dela. Você não causou nada. Você revelou. Ela finalmente chorou. E agora? Eduardo segurou o rosto dela com cuidado. Agora, eles vão tentar me derrubar. Clara o encarou assustada. Então por que você parece tão decidido? Ele respondeu sem desviar o olhar. Porque pela primeira vez, eu sei exatamente pelo que vale a pena lutar. No quarto, Lucas escutava tudo em silêncio.
E naquele momento, algo mudou dentro dele também. Ele entendeu que amor não é silêncio, não é submissão, não é medo. Amor é quando alguém fica, mesmo quando tudo ameaça desmoronar. O ataque veio rápido, mais rápido do que Eduardo imaginava. Na manhã seguinte, o nome dele apareceu em portais de negócios, colunas sociais e grupos fechados de investidores. Não havia acusações diretas, mas havia insinuações suficientes para causar estragos. Fontes afirmam que decisões recentes têm sido influenciadas por questões pessoais. Conselho demonstra preocupação com mudanças de postura do CEO. Vida privada passa a interferir na estabilidade do grupo. Nada mencionava Clara pelo nome. Ainda assim, todos sabiam exatamente de quem se tratava. Eduardo leu as manchetes em silêncio, sentado à mesa da cozinha, enquanto Helena tomava café distraída e Lucas desenhava no caderno. Clara observava de longe, tensa. Vão começar a apontar para você, ele disse por fim. Não diretamente, mas vão. Eu sei, Clara respondeu. Já começaram. Ela mostrou o celular, mensagens anônimas, comentários cruéis em redes sociais, olhares diferentes das pessoas que antes a tratavam com respeito silencioso. Agora entendi como conseguiu morar ali. Essas mulheres sabem muito bem o que fazem. Mais uma aproveitadora. Clara fechou o aparelho com força. Eu já vivi isso antes, disse. Só que nunca nesse nível. Eduardo sentiu um aperto no peito. Se quiser ir embora, começou. Ela o interrompeu. Não. A voz saiu firme, surpreendendo até a ela mesma. Eu não vou fugir de novo. Helena, que fingia não ouvir, levantou os olhos. Fugir de quê? Perguntou. O silêncio caiu. Eduardo e Clara se entreolharam. Ele respirou fundo. As pessoas estão falando coisas que não são verdade, explicou escolhendo as palavras. E isso machuca. Helena franziu a testa. Estão falando da Clara? Clara se aproximou devagar. Estão, respondeu, mas isso não muda quem eu sou. Helena ficou pensativa por alguns segundos. Na escola também falam, disse então. Dizem que você só está aqui por causa do dinheiro do meu pai. O coração de Clara quase parou. E o que você respondeu? Perguntou com cuidado. Helena deu de ombros. Que eles não sabem de nada. Que você cuida da gente quando ninguém vê. Que você canta quando o Lucas tem pesadelo. Que você ficou comigo quando eu estava com febre. Dinheiro nenhum faz isso. Clara sentiu os olhos arderem. Eduardo desviou o olhar para não chorar. Mas o impacto maior veio à tarde. Lucas voltou da escola diferente, silencioso demais. Clara percebeu na hora. O que aconteceu? Perguntou. Ele hesitou. Um menino disse que você não é nada, murmurou. Disse que você só limpa a casa e finge que é importante. Clara se ajoelhou diante dele. E você acredita nisso? Lucas balançou a cabeça. Não, mas doeu. Eduardo ouviu da porta e algo dentro dele quebrou. Naquela noite, sem avisar ninguém, Eduardo tomou uma decisão. Na manhã seguinte, convocou uma coletiva. A sala estava cheia. Repórteres, câmeras, olhares atentos. Clara assistia de casa, mãos trêmulas. Eduardo subiu ao púlpito. Eu não vou falar sobre números hoje, começou. Nem sobre mercado. Vou falar sobre caráter. O burburinho cessou. Estão questionando minhas decisões, minha sanidade, minha liderança. E tudo isso porque eu escolhi ser humano antes de ser uma marca. Ele respirou fundo. Eu cresci acreditando que sucesso era controle, distância, frieza. Mas eu estava errado. As câmeras se aproximaram. A mulher que muitos insistem em reduzir a rótulos é alguém que ensinou meus filhos a sorrir de novo, que trouxe vida para uma casa que só tinha silêncio, que nunca pediu nada além de respeito.
Ele fez uma pausa. Se isso ameaça o sistema, talvez o sistema precise ser revisto. A coletiva explodiu. E naquele instante, Clara entendeu que não estava mais sozinha, mas também entendeu que a partir dali não haveria volta. Porque agora a escolha de Eduardo não era mais privada, era pública, e o mundo teria que lidar com isso. As consequências vieram como uma avalanche silenciosa. Em menos de uma semana, 2 contratos importantes foram suspensos. Um fundo estrangeiro pediu reavaliação de liderança. Um parceiro antigo decidiu aguardar estabilidade. As ações oscilaram. Nada catastrófico ainda, mas o suficiente para deixar claro que o recado tinha sido entendido. Eduardo sabia exatamente o que estavam fazendo. Não queriam derrubá-lo de uma vez. Queriam cansá-lo, isolá-lo, forçá-lo a escolher entre recuar ou perder tudo. No escritório, o clima mudou. As conversas cessavam quando ele entrava. Alguns diretores evitavam contato visual, outros exageravam na formalidade, como se ele tivesse se tornado alguém imprevisível. Em uma reunião fechada, Mauro foi direto. Você está colocando anos de trabalho em risco. Eduardo manteve a postura calma. Não, estou colocando valores acima de conveniência. Valores não pagam multas, Eduardo. Nem constroem legado, ele respondeu. A tensão era quase palpável. Enquanto isso, fora daquele prédio de vidro, Clara enfrentava uma batalha completamente diferente. O mercado do bairro, onde sempre comprava pão, ficou estranho. A vizinha que antes sorria, agora respondia com frases curtas. Um grupo de mães da escola deixou de convidá-la para encontros. Nada declarado, tudo sentido. Numa tarde, Clara recebeu uma ligação inesperada. Era da escola. Precisamos conversar sobre o Lucas. O coração dela disparou. Ao chegar, encontrou a coordenadora sentada com uma expressão cuidadosa demais. O Lucas tem se mostrado retraído, explicou. Mas hoje aconteceu algo diferente. Clara apertou as mãos. O que houve? Ele escreveu um texto na aula de redação. O tema era Minha Família. A coordenadora entregou a folha. Clara começou a ler. Minha família não é rica, minha família não é perfeita, mas minha mãe me ensina a não ter vergonha de quem eu sou. E meu pai me escolheu. Ele não me fez, mas me ficou. As lágrimas caíram antes que ela pudesse impedir. Ele leu isso em voz alta. Continuou a coordenadora. E quando alguns colegas riram, ele não parou. Ele terminou o texto inteiro. Clara levou a mão à boca. Ele nunca fez isso antes, murmurou. Pois é, disse a coordenadora. Achei que você deveria saber. Seu filho é muito corajoso. Naquela noite, Clara sentou com Lucas na cama. Você não precisava se expor assim, disse, tentando sorrir. Lucas deu de ombros. Eu quis. Doeu? Ele pensou um pouco. Doeu. Mas doeu mais antes, quando eu ficava quieto. Ela o abraçou forte. Eduardo observava da porta. E percebeu algo que não tinha calculado. Aquela luta não estava apenas moldando o futuro dele, estava formando pessoas. Mas a decisão mais difícil ainda estava por vir. Na sexta-feira à noite, Eduardo recebeu uma proposta do conselho. Um acordo silencioso. Ele manteria o cargo, os contratos seriam restabelecidos, o nome dele seria limpo. Em troca, Clara e Lucas deixariam a casa, sem escândalo, sem explicações públicas, sem rastros. Eduardo ficou olhando para a tela do celular por longos minutos. Depois, desligou. Foi até o quintal, onde Clara regava as plantas. Eles me deram uma saída, disse. Ela não perguntou qual. E você vai aceitar? Perguntou apenas. Eduardo respirou fundo. Se eu aceitar, tudo volta ao normal. Clara fechou os olhos por um segundo. Então aceita. Ele a encarou, surpreso. Você não pode perder tudo por minha causa, continuou ela. Eu sobrevivo,
Eu sempre sobrevivi. Eu sei, ele respondeu. E é exatamente por isso que eu não posso aceitar. Ela o olhou assustada. Eduardo, se eu te mandar embora para salvar minha imagem, eu me torno exatamente o tipo de homem que eu passei a vida inteira fingindo não ser. O silêncio caiu pesado. Isso pode acabar com você, Clara sussurrou. Não, ele respondeu. Isso pode finalmente me alinhar comigo mesmo. Ela sentiu o peito apertar. E se der errado? Eduardo sorriu, um sorriso cansado, mas verdadeiro. Então vai dar errado com dignidade. Naquele momento, Helena apareceu na porta. Pai? Oi, filha. Eu ouvi tudo. Eduardo congelou. Helena se aproximou. Se você mandar a Clara embora, ela engoliu em seco. A casa vai voltar a ser vazia. E eu não quero morar numa casa vazia de novo. Eduardo sentiu o golpe final. Ele se abaixou e abraçou a filha. Então vamos enfrentar juntos, disse. Todos nós. Naquele instante, Eduardo recusou oficialmente o acordo e selou o destino de tudo o que conhecia. Mas também, sem saber ainda, abriu caminho para algo muito maior do que poder. A queda não veio com estrondo, veio com silêncio. Na segunda-feira pela manhã, Eduardo entrou no prédio da empresa como fazia há anos. Mesmo terno, mesmo passo firme, mas algo estava diferente. As pessoas não fingiam mais normalidade. Agora havia pena e medo. A reunião extraordinária do conselho durou menos de 30 minutos. Não houve gritos, não houve acusações abertas, apenas palavras frias, cuidadosamente escolhidas. O conselho decidiu que uma mudança na liderança é necessária para restaurar a confiança do mercado. Eduardo ouviu em silêncio. Você será afastado imediatamente da posição de CEO, concluiu Renata. Permanecerá como acionista, mas sem poder executivo. Era isso. Anos de construção reduzidos a uma frase protocolar. Eduardo assinou os documentos sem hesitar. Ao sair da sala, não olhou para trás. No elevador, o reflexo no espelho parecia o de um homem mais leve e ao mesmo tempo devastado. Quando chegou em casa, encontrou Clara sentada à mesa da cozinha, esperando. Ela sabia, sempre soube antes mesmo de acontecer. Acabou? Perguntou. Acabou, ele respondeu. Ela se levantou devagar. Então agora é oficial. Eduardo assentiu. Perdi o cargo. Clara fechou os olhos por um instante. Não sorriu. Não chorou. Apenas respirou fundo. Você está bem? Ela perguntou. Eduardo pensou antes de responder. Estou inteiro, assustado, mas inteiro. Clara caminhou até ele e segurou suas mãos. Então valeu a pena. Helena e Lucas observavam da porta, em silêncio. Isso significa que vamos ter que ir embora? Lucas perguntou com cuidado. Eduardo se abaixou à altura dele. Não, isso significa que agora eu vou ter que aprender a viver diferente. Naquela semana, as notícias continuaram. Executivo deixa cargo após crise interna. Pressão do mercado força mudança na liderança. Fim de uma era. Mas algo inesperado começou a acontecer. Funcionários antigos começaram a enviar mensagens. Pequenos empresários escreveram cartas. Pais, mães, pessoas comuns. Obrigado por lembrar que a gente existe. Meu filho trabalha na sua empresa. Pela primeira vez, se sentiu visto. O senhor perdeu um cargo, mas ganhou respeito. Eduardo lia tudo em silêncio, todas as noites. Enquanto isso, Clara enfrentava a própria encruzilhada. Com a saída de Eduardo, a proteção invisível também desaparecera. Comentários voltaram, portas começaram a se fechar, convites desapareceram. Numa tarde, ela chamou Eduardo para conversar. Eu preciso tomar uma decisão, disse. Ele sentou à frente dela, atento. Eu não posso continuar sendo apenas alguém que depende da sua escolha, continuou. Eu preciso escolher também. Eduardo sentiu o coração apertar.
Você quer ir embora? Perguntou com medo da resposta. Clara balançou a cabeça. Não, eu quero crescer. Ela respirou fundo. Quero estudar. Quero trabalhar com pessoas como eu. Quero ajudar outras mulheres que passam pelo que eu passei. E... Ela hesitou. Eu quero fazer isso com você ao meu lado, se você quiser. Eduardo sentiu algo quente subir pelo peito. Eu não sei mais ser o homem que manda em tudo, disse. Mas posso aprender a ser parceiro. Clara sorriu. É só isso que eu preciso. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, Eduardo saiu para o quintal sozinho. Pela primeira vez em décadas, não havia agenda. Não havia reuniões, não havia metas. Havia medo, mas havia algo novo também. Liberdade. Ele percebeu ali que perder o império tinha sido o preço para ganhar uma vida que nunca tinha tido coragem de viver. E em algum lugar profundo, ele soube. A história deles não estava terminando. Estava apenas mudando de forma. Os primeiros dias sem o cargo foram estranhos. Eduardo acordava cedo por hábito, mas não havia para onde correr. O celular, antes vibrando sem parar, agora permanecia em silêncio por horas. No começo, isso o incomodou mais do que qualquer manchete negativa. Ele percebeu o quanto tinha confundido importância com ocupação. Naquela terça-feira, resolveu buscar Helena na escola pela primeira vez sem pressa. Parou o carro um pouco antes do horário e ficou observando os pais ao redor. Gente comum, conversando sobre coisas simples, reclamando do trânsito, rindo de histórias pequenas. Ninguém ali sabia quem ele era, e pela primeira vez, isso não doeu. Helena entrou no carro sorrindo. Você chegou cedo, disse. Tenho tempo agora, respondeu. Ela o olhou pelo retrovisor. Isso é bom. Em casa, Clara vivia um movimento oposto. Enquanto Eduardo desacelerava, ela começava a acelerar por dentro. Passava noites pesquisando cursos, programas sociais, projetos comunitários. Lia histórias de mulheres que tinham transformado dor em trabalho, invisibilidade em impacto. Algo nela estava despertando com força. Numa noite sentou-se à mesa com Eduardo e abriu o notebook. Eu encontrei um curso de gestão social, disse. Bolsa integral, para mulheres que querem liderar projetos comunitários. Eduardo sorriu. Isso é incrível. Tem entrevista, ela continuou. E eu estou com medo. Do quê? De não ser suficiente, de acharem que eu não pertenço a esse lugar. Eduardo segurou a mão dela. Eles não estão te dando uma chance por caridade. Estão porque você tem algo que não se aprende em livro. Clara respirou fundo. Você vai comigo? Até a porta, ele respondeu. O resto é seu. No dia da entrevista, Clara saiu de casa tremendo. Lucas percebeu. Você vai conseguir, mãe, disse, sério. Porque você nunca desistiu da gente. Ela se abaixou e o abraçou forte. Enquanto isso, Eduardo recebeu uma ligação inesperada. Era de Renato. Você precisa vir aqui, disse. Hoje. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu algo que ninguém estava esperando. Eduardo foi. No pequeno escritório de Renato, encontrou uma pilha de cartas, e-mails impressos, relatórios. Desde a coletiva, Renato explicou. Um grupo de investidores sociais entrou em contato. Gente grande. Eles querem criar algo novo. Eduardo franziu a testa. Novo como? Uma empresa com lucro, sim, mas com impacto real. Salários justos, inclusão, crescimento humano. E ele fez uma pausa. Eles querem você à frente. Eduardo sentou devagar. Depois de tudo, justamente por causa de tudo, Eduardo ficou em silêncio por longos segundos. Eu não sei se sou essa pessoa, disse. Renato respondeu com calma. Você já é. Só nunca teve espaço para ser. Naquela noite, Eduardo e Clara se encontraram na cozinha quase ao mesmo tempo. Ela entrou sorrindo, os olhos brilhando.
Passei para a segunda fase. Ele riu, emocionado. Eu recebi uma proposta. Eles se sentaram frente a frente, como duas pessoas começando algo novo. Não é o que a gente tinha antes, Eduardo disse. Ainda bem, Clara respondeu. Houve um silêncio cheio de significado. Se a gente fizer isso, ela disse, vai ser do nosso jeito. Eduardo assentiu, com escolhas difíceis, com perdas, mas com verdade. Clara estendeu a mão. Então vamos juntos. Ele segurou. No quarto, Helena observava os dois pela fresta da porta e sorriu sozinha. Ela entendeu ali que a casa nunca mais seria vazia, porque agora não era feita de status, era feita de pessoas que tinham aprendido a escolher. O dia começou cedo demais. Clara quase não dormira. O relógio marcava 6 da manhã quando ela se levantou, ainda envolta em pensamentos que iam e vinham como ondas. Vestiu-se com cuidado, não para impressionar, mas para se sentir firme. Uma roupa simples, limpa, que carregava algo de simbólico. Ela queria entrar naquela sala sendo exatamente quem era. Na cozinha, Eduardo já estava acordado. Café? Ele perguntou. Por favor. Eles ficaram em silêncio enquanto a cafeteira trabalhava. Não era um silêncio pesado, era atento. Independente do que acontecer hoje, Eduardo disse, eu já tenho orgulho de você. Clara respirou fundo. Eu sei, mas eu preciso provar isso para mim. No caminho até o local da entrevista, ela olhava pela janela como se estivesse revendo a própria vida. Pensou nos dias em que acordava antes do sol para pegar ônibus lotado. Pensou no medo constante de perder tudo. Pensou em Lucas dormindo no quarto pequeno, abraçado ao travesseiro, e na força que encontrava nele para continuar. Quando chegou, Eduardo parou o carro. Daqui em diante é você, disse. Clara assentiu. Abriu a porta. Mas antes de sair, voltou-se para ele. Obrigada por não tentar me salvar o tempo todo. Eduardo sorriu, emocionado. Obrigado por me ensinar que amar não é controlar. Ela entrou. A sala era grande, clara. 3 pessoas a aguardavam. Nenhuma expressão dura, nenhuma falsa simpatia. Apenas atenção. Clara, disse uma das entrevistadoras. Queremos ouvir sua história. Ela respirou fundo e contou. Não romantizou a dor. Não escondeu o medo. Não se diminuiu. Falou das escolhas difíceis, da solidão, da maternidade sem rede de apoio, do cansaço de ser invisível. Falou da casa onde trabalhou, da mudança que aconteceu ali, do que aprendeu observando, cuidando, resistindo. O que você quer fazer se entrar no programa? Perguntaram. Clara respondeu sem hesitar. Quero criar caminhos para que mulheres não precisem escolher entre sobreviver e sonhar. Quando saiu da sala, não sabia se tinha sido suficiente, mas sabia que tinha sido verdadeira. Enquanto isso, Eduardo vivia o próprio teste. Encontrou-se com os investidores sociais numa sala simples, longe do luxo ao qual estava acostumado. Não havia promessas fáceis, nem garantias de status. O projeto começa pequeno, disseram. Pode dar errado. Vai incomodar muita gente. Eduardo pensou por alguns segundos. Eu já perdi tudo o que podia perder quando perdi quem eu era, respondeu. Se for para errar, que seja tentando fazer algo que faça sentido. Eles se entreolharam. Então está dentro? Eduardo assentiu. Estou. Mas o passado ainda não tinha terminado de falar. Naquela mesma tarde, Eduardo recebeu uma ligação de Renata. Ainda dá tempo de reverter, ela disse. Um novo acordo. Menos exposição. Mais controle. Eduardo fechou os olhos. Não. Você está desperdiçando tudo. Não, ele respondeu. Pela primeira vez, eu estou construindo. Desligou. À noite, Clara chegou em casa exausta. E então? Eduardo perguntou. Ela largou a bolsa e se sentou no sofá. Não sei,
respondeu. Mas eu fiz o meu melhor. Lucas apareceu correndo. Mãe, fiz um desenho para você. Era ela, de mãos dadas com outras mulheres, atravessando uma ponte. Clara chorou. O telefone tocou. Ela atendeu com o coração acelerado. Clara, disse a voz do outro lado. Gostaríamos de te dar as boas-vindas ao programa. Ela levou a mão à boca. Eduardo observava, sem respirar. Você conseguiu, ele sussurrou. Ela desligou e o abraçou com força. Nós conseguimos. Helena apareceu na porta sorrindo. A casa está cheia de novo, disse. Eduardo olhou ao redor. Não havia mais títulos, não havia mais império, mas havia algo que ele jamais tivera antes. Presença, pertencimento, futuro. E ele soube com absoluta certeza que aquela história, que começara com um choque, um incômodo, uma dança inesperada no tapete, tinha se tornado algo maior do que qualquer fortuna. Tinha se tornado um legado humano. E esse ninguém poderia tirar.